Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 10º episódio, a terceira temporada do Glowcast. Nós estamos muito felizes, animados para compartilhar com vocês aqui insights que vão te ajudar a sair da zona de conforto, realmente ir para uma zona de crescimento e, sobretudo, entender o propósito que Deus tem para sua vida. Hoje a gente tem um convidado incrível aqui, eu tenho certeza que vai te inspirar, vai te esticar. E eu tenho certeza que você vai ser desse podcast muito melhor do que você está entrando aqui agora. Bom, para a gente começar aqui esse nosso podcast, antes de eu apresentar esse convidado para vocês, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, as marcas, as empresas que acreditam no Glowcast. Começando aqui com a Easy Contabilidade. A Easy Contabilidade é um escritório de contabilidade incrível que vai poder te ajudar em todo esse processo na jornada dos negócios, desde a abertura da empresa até a consultoria tributária, todo o processo para você realmente pagar impostos de maneira correta, você ter a folha de pagamento com seus colaboradores e, acima de tudo, tá dentro da lei, meus amigos. É muito importante você ter uma assessoria contábil e nós recomendamos a Easy Contabilidade. Nosso segundo patrocinador é a Metais Tropical. Uma empresa que trabalha dentro do setor de reciclagem desde 2009. Basicamente, você que tem uma indústria, você que tem uma fábrica, você que gera insumos, que você muitas vezes descarta isso como lixo. Na verdade, não são lixo muitas coisas. Muitas dessas coisas são insumos que servem para a reciclagem. E a Metais Tropical, ela compra de você esses insumos para que você tenha uma destinação correta e, acima disso, tenha uma rentabilidade. Então, nós recomendamos a Metais Tropical. E para a gente encerrar aqui, o nosso terceiro patrocinador é o Villa Bistrô, meus amigos. Villa Bistrô, 4 vezes eleito a melhor hamburgueria de Curitiba. Gente, não é puxar sardinha para eles, mas é verdade. É incrível, meus amigos. Todos os pratos, hambúrgueres, tudo que eles têm ali e sobremesas é realmente fantástico e nós queremos recomendar para vocês. Abertos todos os dias ali com happy hour e nós queremos recomendar. É uma verdadeira experiência gastronômica. Fica no Batel aqui em Curitiba. Obrigado, Easy. Obrigado, Metais. E obrigado, Villa Bistrô. Vamos junto, vamos para cima. E sem mais delongas, hoje eu quero agradecer a participação desse meu amigo aqui, Otto. Valeu, mano, por estar aqui junto com a gente. Uma alegria. Bom Obrigado demais. pelo convite, é sempre bom estar aqui com vocês. E muito bom. E se você quiser que eu outorgue também o hambúrguer, pode me levar lá que depois eu faço propaganda. Pois é, cara, ele até falou, Renato, queria enviar o hambúrguer aí, mas esse horário não tá aberta a cozinha. No momento que a gente tá gravando, não tá. Tá gravando de manhã, né, então... Mas quem sabe em algum momento a gente grave à noite, né? Olha aí fica Deus. massa, né? Boa. Mas Otto Thomas, quem é você, meu amigo? Conta pra galera aí, se apresente. Uma alegria. Eu sou um jovem, tenho 30 anos. Legal. Fiquei sabendo que nasci no mesmo ano que você, 94. Aí, cara. E, cara, eu hoje sou pastor por hobby e empreendedor por ofício, né? Então, hoje o Otto, ele é uma pessoa que, cara, ele gosta muito de transitar nesses dois meios, mas acima de tudo eu sou hoje apaixonado pela minha família. Né? Tenho a minha esposa Giovana, tenho 2 filhos, o Dom e a Antonella, o Dom de 3 anos e a Antonella de 5 anos. E hoje eu sou essa pessoa que, cara, acima de tudo tenho colocado a minha família, porque no mundo frenético que a gente vive, às vezes é muito fácil da gente se perder entre tantos afazeres, deixando de lado o que é mais importante. Então, hoje, a minha principal corrida é com a minha família, né? Onde você põe a tua intencionalidade na minha família. Animal, muito bom. Então, hoje, o meu maior... não vou falar que é trabalho, porque não é trabalhoso, né? De trabalho, mas ele é assim, ó... Meu maior investimento é na minha família. Animal. Isso é incrível, cara. Muito bom mesmo, porque... comunga muito com o que a gente tem falado aqui nos nossos episódios. Até no episódio anterior aqui a gente falou muito sobre isso. E a gente acredita nitidamente que o nosso propósito, ele inicia em cuidar daquilo que Deus nos deu, que é a nossa família em primeiro lugar, né, cara? Nossa missão aqui de propagar o evangelho, nossa missão de empreender, tudo isso está abaixo nessa linha de prioridades, Sim, né? sim. A gente sempre fala uma frase e quem é
aqui, ouvinte do podcast, sabe que essa frase tá sempre nos nossos episódios. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. É isso aí. E nenhum, cara, nenhum. Seja o sucesso financeiro, o sucesso ministerial. Cara, qual for o sucesso, não é uma justificativa para o fracasso de uma casa, de uma família, né, cara? Isso é muito Com certeza. importante a gente pensar. E você é um cara que, então, tá dentro desses dois ambientes, né? É uma bivocação, Isso. atuando dentro da esfera da igreja, dentro dos negócios. E, cara, conta pra mim, o que aconteceu primeiro? Foi os negócios? Foi a empresa? Como é que foi? Muito bom. Eu acho que eles aconteceram meio que juntos, assim, né? Eu lembro que em 2012 eu fui para um curso, assim, chamado History Makers. Cara, e nesse curso eu tive um antes e depois, e ali eu tinha, acho que, 18 anos. Cara, ali um dos professores, ele chegou e ele falou, você precisa ter uma visão e missão da tua vida. Eu falei, ué, mas isso aí não é só para uma empresa? Ele, não, cara, você tem que ter isso para tua vida, Uau, pro seu que dia a legal. dia, pra pessoa em si, né? E eu achei aquilo muito interessante. E eu lembro que ele colocou ali uma meta para 1 ano, para 5 anos e para 10 anos, onde você se via. E eu fui colocando algumas coisas ali, e ele falou, cara, faça um desenho de alguma coisa, assim, foi algo bem legal, bem didático, e era uma imersão de 7 dias, a gente ficava no hotel onde a gente estava tendo o curso e tal. E daí, cara, eu lembro que eu comecei a desenhar assim, eu falei, cara, o que eu vou desenhar? Daí eu comecei a fazer algumas bolinhas assim e tal. Daqui a pouco eu vi que tinha um monte de bolinha desenhada. Daí eu falei, cara, peguei e desenhei um palco, desenhei um cara falando, e eu falei, cara, esse sou eu. E daí eu falei, pô, legal, mas pra onde, Jesus? E daí ali eu recebi eu acho que o meu primeiro chamado pro ministério, que foi o Be The Church, que era entregar alimentos para moradores de rua. Então, a ideia do Be The Church era ser igreja fora da igreja. E daí, como que eu ia fazer isso? Eu falei, cara, não tenho dinheiro, não tenho um tostão, mas eu vou falar com o primeiro patrocinador que eu tenho, que é o meu pai. Patrocinador, né? Patrocinador. E meu pai sempre foi dono de restaurante, churrascaria. Que legal, E daí cara. vem esse meu entusiasmo para empreender. E daí eu lembro que eu cheguei para ele e falei, pai, a gente vai entregar 1000 marmitas no centro de Curitiba e a gente vai fazer tudo aqui. Daí ele, tá, mas quem que vai pagar? Eu falei, o senhor. E daí ele olhou assim, ele, tá, mas qual que é a ideia? Daí eu fui, expliquei, e daí o olho dele brilhou porque ele já trabalhava com capelania para moradores de rua e tal, não sei o quê. Então, ele foi meio que me passando esse legado Que dele. massa, cara. E eu fiz a primeira entrega de marmitas em Curitiba, mapeei, assim, foi bem legal. A gente fez um cultão no final. Só que naquela vez que eu tava no History Makers, eu tinha que escrever uma meta para 1 ano, para 5 anos e para 10 anos. Só que a minha meta para o primeiro ano era até 1 ano eu montar minha cafeteria. E eu falei, cara, eu quero montar uma cafeteria para mim. E daí eu lembro que o professor chegou assim, meio que com dó, com zelo. Ele falou, cara, você não quer colocar outra meta? Não é tão simples, não é tão fácil. Isso é com 18 anos, né, cara? 18 anos. Uau. Então, com 19 anos, eu queria abrir a minha primeira cafeteria. E daí eu lembro que eu falei pra ele, não, cara, se é de Deus vai acontecer. Então eu tô colocando aqui, já vou chamar a existência. E comecei naquilo ali. De repente, cara, passou uns 3 meses, comecei a pensar, comecei a orar. E daí surgiu uma oportunidade de um local, a gente ir montar uma cafeteria lá. Eles falaram, cara, a gente só precisa ter uma cafeteria aqui, então vocês vêm e montam. Daí eu fui conversar com 2 amigos meus, eu falei, cara, a gente tem essa oportunidade aí, vamos? E daí eles, não, vamos e tal. Até um deles foi a pessoa que trouxe, assim, falou, tem essa oportunidade ali. E daí, cara, nisso, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, a gente precisa juntar uma grana aqui, o que você pode me ajudar? Ele falou, não, então eu dou um refrigerador aqui pra vocês, dou isso, aquilo. Daí o pai do outro deu mais um negócio e tal, e a gente começou. Então, quando eu tinha 19 anos, eu comecei minha primeira cafeteria, Uau, que era mano. o Stop Café. Que massa. E daí, cara, o Stop Café era o point da galera da nossa igreja ali, o pessoal ia, e daí nesse Stop Café, a gente começou a perceber que, cara, precisava ter demanda, a gente começou a fazer eventos, então eu comecei a produzir eventos. Daí eu tinha o Stop Você é Rico para falar sobre finanças, tinha o Stop English, que daí eram aulas de inglês. E, cara, e ali a gente foi fazendo Uau. Então era tipo um centro hub. de entretenimento ali Isso, dentro da isso aí. cafeteria. Isso mesmo. Que massa, E mano. daí, ali com 19 anos, eu comecei a empreender. Só que desde sempre, todo trabalho que eu fazia, eu tentava mesclar com igreja. Então, no Stop Café, uma vez por mês, a gente fazia o Sexta Fire,
o que que era? Era uma reunião de jovens fazendo ali uma célula grande e a gente trazendo uma ministração. Então, cara, vinha de tudo, amigo do outro e tudo mais. No final, acabava tomando um café ali, sentando e conversando. E ali, eu acho que começou essa bivocação de eu olhar para o ministério e olhar para o empreendedorismo e falar, cara, eu acho que eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Uau. Isso é muito legal, cara. Eu recentemente conheci um termo que não conhecia, que é o BAM, né? B-A-A-M. Uhum. E aí tem duas aplicações, o Business as a Ministry e o Aham. Business as a Mission, mission. né? Então, Aham. o negócio como uma missão e o negócio como um ministério. Aham. E eu olhei aquilo e eu falei, cara, isso é realmente o que queima no meu coração, porque a gente tem muito falado sobre isso, né? Todo negócio, todo business, todo recurso que Deus nos dá, na verdade, porque nem sempre vai ser um negócio. Claro. Às vezes a pessoa vai ser um advogado, às vezes ele vai ser um biomédico, um médico, um cientista. É um recurso que Deus está dando na mão daquela Sim. pessoa, mas ela precisa olhar para aquilo não apenas como um recurso para gerar recurso para ela, Aham. mas como uma missão. E por que não como um ministério também, né? Aham. E isso é muito legal ver que desde o começo ali, isso já estava dentro do seu DNA, né, cara? Uhum. E como é legal, né? O Billy Graham, ele tem uma frase que me marca muito, que ele fala assim, eu acredito que nos próximos anos, a última cartada de Deus vai ser através dos empresários. Legal. Cara, isso é incrível, porque a gente entende que a gente tem uma participação extremamente importante nesse processo do avanço do reino de Deus, né, cara? Com certeza. Legal. E aí, como foi? Então, você começou o café ali e foi progredindo? Como é que foi essa jornada? Ah, legal. Cara, primeiro, assim, a gente era novo de tudo. O que que eu sabia? Eu sabia trabalhar com meu pai. Mas trabalhar por si só, gerenciar, por ser muito novo, eu acredito que o nosso maior pulo, assim, sabe? Nosso maior insight foi, cara, a gente não pode caminhar sozinho. Então, os 3 meninos eram novos. Cara, e o pai dos 3 meninos, eles eram muito, assim, pra frente. Por mais que meu pai não tenha escolaridade, né, nenhuma, assim, acho que ele foi até a 4ª, 5ª série, enfim. Ele sempre foi empreendedor. Então, ele tinha uma visão de vida, e ele brinca que a formação dele é a vida, né? E, cara, ele dando muitos toques, o pai dos outros dois também ajudando muito. Então, eu vi que na nossa jornada foi muito bom ter tutores, Legal, mentores, muito pessoas pra falar, cara, ó, por aqui não é tão bom, Aham. toma cuidado com isso e aquilo. Mas a gente foi fazendo, foi quebrando cabeça algumas vezes, foi aprendendo a lidar com o funcionário. Então, esse dia a dia da empresa, a gente foi respirando aquilo e foi acontecendo. Então, foi um pontapé inicial muito bom para começar a empreender, para começar a ver como que é esse mundo dos negócios. Nessa época você já namorava, cara? Tava Não. noivo, casado? Não, nessa época não. Ah. Daí, o que que aconteceu? A gente começou, então, ali. 2 anos depois, eu fui fazer um seminário em Nova York. E daí, um dos nossos sócios ficou ali, né? E o outro foi pra Austrália. Uau. Porque o outro também hoje é pastor e tal. E daí, eu lembro que eu falei, cara, cheguei num momento que eu precisava escolher. Ou eu vou me formar para funilar mais no ministério ou mais no empreendedorismo. Falei, cara, eu já respiro empreendedorismo, então eu preciso conhecer um pouco mais sobre o ministério. E daí foi quando eu saí 6 meses estudando. Cara, e pra mim ali foi outro boom, porque, cara, você chega em Nova York, é a megalópolis do mundo com tudo que tem de empreendedorismo. Você chega na Times Square, você olha pro lado, é só marca, você vai tomar um café, é um branding inteiro, você vai viver... Cara, você respira empreendedorismo. Aham. E eu cheguei lá e eu falei, Uau. cara, isso aqui Que massa. é um bálsamo pra mim, porque daí eu comecei a ter várias ideias, vários insights e taranana, e ao mesmo tempo, cara... Focado no ministério ali, ministério né? ali. Emergindo e tal. E aprendendo, né? Um menino de 20 anos, cara, ele muitas vezes acha que sabe tudo. E até hoje, às vezes, a gente acha que sabe muita coisa. Mas, cara, você vai vendo o quanto você ainda precisa aprender. Então, quanto mais você vive, mais você precisa aprender. Você entende que você precisa aprender. Aham. E essa jornada foi muito boa. Então, quando eu voltei de lá, a gente aplicou algumas coisas ali. E a gente começou a desenvolver essa parte mais business e mission, né? Então, cara, foi bem, bem bacana essa construção. Então, depois desse tempo que eu voltei de lá, a gente caminhou mais um tempo junto e eu falei, galera, eu acho que é tempo de coisas novas, né? Então, ele cumpriu o seu propósito na minha vida, que foi dar esse pontapé inicial. Legal, muito bom. E por eu sempre gostar muito de criação, ser criativo, viver isso, cara, daí eu fui para uma parte que é o que eu vivo até hoje,
que é ter uma agência de marketing. Aham. Né? Hoje eu trabalho mais com consultoria Aham. do que a agência em si, né? A Aham. gente faz algumas coisinhas, mas... E daí, cara, comecei a viver isso, comecei a respirar isso, comecei a caminhar nesse sentido, mas também, em paralelo, sempre caminhando junto com meu pai. Aham. Né? Meu pai sempre teve vários restaurantes em Curitiba, e então eu sempre fui, dos 4 filhos que ele tem, eu sempre fui o filho que gostava de estar junto, gostava de estar ali e tal. E daí, quando eu volto do intercâmbio, meu pai fala, ó, a gente tá indo morar em Balneário Camboriú, a gente tá indo morar em Santa Catarina. E pra qualquer menino Aham. novo, jovem, Vai falar, vou junto. eu vou junto, vou empreender lá, vou ficar rico Aham, lá, vou aham. morar lá e boa. Só que, cara, eu tinha um senso de propósito no meu coração tão grande que a primeira resposta que veio no meu coração foi, você não vai. E daí eu falei, tá, se eu não vou, como que eu vou ficar? Como que eu vou me manter? Até hoje, eu tinha meu pai, até hoje, né? E aí, eu com 21 anos, menino de tudo, cara, vou morar sozinho? E daí foi quando eu conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, e falei, ó, eu quero ficar. Meu pai falou, não, amém. Se é ministério que você quer, amém. E ele sempre sabia, porque tinha vezes, ele fala até hoje, né? Ele fala, eu sempre soube que eu ia dividir você com Deus, mas chegou o momento que eu preciso te entregar. E daí, às vezes eu tava lá no meio do restaurante, com um espeto corrido na mão, servindo a galera. De repente, uma mensagem chegava no meu celular: ó, tu, pastor de tal, tá aqui e tal. Eu lembro até hoje quando a gente foi se encontrar com o Reinhard Bonk. Aham. Uau. Cara, Bonk, O cara é monstro. sinistro. Aham. Daí, o meu amigo me liga: cara, a gente tá indo pra chácara, a gente vai encontrar o Reinhard Bonk lá e ele vai orar pela gente. E naquela época a gente tava naquele negócio, vamos Uau. lá, vamos. E só que acontecia 1h da tarde, hora do rush na churrascaria do meu pai. Nossa. E daí eu falei, não. E como que eu vou chegar pro meu pai? E meu pai sempre teve aquela pompa assim de você, Aham. né? Enfim, daí eu cheguei e eu falei, pai, o bom que dele, não precisa nem terminar de falar. Pode ir, só veja que você precisa delegar aqui o quê e vai. Aham. Assim, por mais que ele tinha o coração, não, eu preciso da ajuda dele aqui na Aham. empresa, mas ao mesmo Ele tempo... sabia que você servia um pai, Um- outro pai, outro né, pai, cara? outro Que era pai. o pai dos pais, né? Isso mesmo. E daí, cara, ali eu comecei a ver essa dualidade, né? Eu comecei a perceber que o meu coração queimava pelos dois, mas sempre queimou muito mais pro ministério, Aham. né? E eu lembro que a gente foi tremendo, foi muito legal, muito gostoso. E eu guardo no meu coração até hoje uma frase dele, né? Que ele fala o seguinte, que cada esquina é um púlpito sem microfone. Uau. E Muito bom. quando isso entrou no meu coração, eu penso que cada empresa que eu entro, cada lugar que eu vou, cada reunião que eu participo é um púlpito sem microfone. É isso. Então, quando eu entendo que eu posso ser intencional aonde eu estou, eu começo a viver o sobrenatural, Muito né? bom. Então, eu comecei a perceber que essa minha intencionalidade, mesmo em reuniões, cara, no final era reino. Muito Né? bom. E daí, quando você me chamou, eu falei, cara, preciso indicar um livro pro pessoal. Então, pra você que tá assistindo, leia um livro do Tim Keller, que é Fé e Trabalho. Muito bom, muito bom esse livro dele. E o Tim Keller é um dos caras que eu acompanho muito. E ele tem uma igreja em Nova York mesmo, né? Ele faleceu faz 2 anos. Ah, verdade, Ele verdade. faleceu faz 2 anos. Mas, cara, a igreja dele, mega igreja, uma visão assim, ó, maravilhosa. Eu acho que o cara, ele é muito Faz lúcido. uma leitura muito sobre a cultura, Muito, né? Do muito boa. ambiente, Aham. etc, né? Ele tem um livro também dele que é Igreja para a Cidade, né? E daí você começa a ler esse livro, você começa a entender como que você pode ser relevante para a Muito bom, cidade, né? Não bom. de uma forma numérica, mas de uma forma expressiva e influente, Uhum. né? Então, cara, também é um mentor meu Animal, cara. sem ele E é saber. legal você falar sobre isso porque uma vez eu ouvi a frase de um amigo meu que era assim: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Uhum. E, cara, aquela frase, ela me chocou muito, assim. Porque eu falei, cara, eu não sou um missionário na época, né? Eu não tô fazendo missão. Né? Eu não fui enviado pra uma nação, eu não fui enviado pra, sei lá, né? A gente cria aquele estereótipo do missionário que vai pra África, vai pra Oriente Médio, etc. E a gente entende que aquilo é ser missionário. Uhum. Mas quando eu fui entendendo essa frase de uma maneira mais aplicável pro meu dia a dia, e eu comecei a perceber que, na verdade, nós estamos vivendo missão. Nós deveríamos estar com uma percepção e um senso de missão muito claro no nosso coração. Com certeza. Ainda que eu não seja um missionário enviado para uma nação que é fora ali do meu contexto de nação territorial, eu sou um missionário enviado para uma nação e um grupo de pessoas que precisam
ouvir o evangelho. Isso aí. E quando eu vivo essa intencionalidade da vida missionária, missional no meu dia a dia, eu começo a perceber que realmente eu sou um missionário. Eu estou vivendo em missão, eu sou um discípulo de Jesus enviado para a nação dos empresários. É isso aí. E eu acredito que essa mensagem, né, Otto, é uma mensagem extremamente importante para os nossos dias, porque essa divisão, né, do secular, sagrado, agora eu sou cristão, tô na igreja, agora não tô, não preciso me comportar como. É um dos piores males que existem dentro do contexto de vida cristã, Aham. né? E eu acho que o fato de você estar imergido ali dentro desse contexto, igreja, ministério e trabalho, e fez com que de uma maneira muito natural você fundisse essas duas coisas, eu acredito que esse deveria ser o natural do cristão, né, cara? Aham, com E certeza. por que você acha que existe essa dificuldade, cara, das pessoas, às vezes, em encararem essa realidade? É porque eles acreditam, no meu ponto de vista, eles acreditam que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Bem o que você falou, eles separam muito. Então, na cabeça deles, ou eu sou médico, ou eu sou pastor. Ou eu sou um empreendedor, ou eu sou um missionário. Ou eu sou um evangelista, ou. Só que não é. Na vida cristã não é um ou outro. Na vida cristã é uma coisa só. Né? Então eu estou fazendo uma pós que é a Teologia da Missão Integral. Uau, que legal, mano. E uma das frases que mais me marcou foi que toda pessoa precisa viver uma missão integral. Né? A nossa vida ela é uma vida que, mesmo sendo vivida não dentro da igreja de uma forma eclesiástica, ela precisa ser uma vida vivida numa missão integral. Muito Então, bom. integralmente, eu sou um missionário em potencial e eu começo a ser esse missionário quando eu falo sim. Então, eu aceitei a ser essa pessoa, cara, eu sou um missionário em missão integral. Eu tô numa reunião, cara, eu sou um missionário aqui. Né? Às vezes a gente acha que missão é eu viajar para outro país. Às vezes a gente acha que missão é eu ir para outro lugar. Às vezes a gente acha que missão... Não, mas existe a missão urbana, existe a missão empresarial, existe a missão conjugal. Cara, você está numa missão no teu casamento, você está numa missão na tua paternidade, você está numa missão no teu dia a dia, na tua empresa. Então, quando você encara a vida como uma missão, fica mais leve também. Né? Você não precisa, agora eu sou pastor, agora eu sou missionário, agora eu sou cristão. Não. Eu não me porto para eu me tornar. Eu sou, por isso eu me porto assim. Né? Então, as pessoas elas precisam compreender que não é essa separação. Então, eu gosto muito de pensar que Cristo, ele nos chamou para o ide. Ide e fazei discípulos em todas as nações e ide e pregai o evangelho. Só que ele nunca condicionou o ide. Ó, vá e não faça mais nada. Não, ele não condiciona, ele não coloca um ponto e fala, ó, você só pode cumprir o id se. Não, ele fala, vai. Vai como médico, vai como advogado, vai como a pessoa que está ali. Qualquer função que você tenha, você é essa Muito bom. pessoa que pode cumprir o id. Isso fala muito sobre acesso e linguagem, né? Porque a linguagem que o médico tem e o acesso que ele tem é totalmente personalizado de acordo com o que ele exerce, né? Sim. Então, muitas vezes a gente acredita que nós temos a missão de levar as pessoas para a igreja, mas acho que é o próprio Spurgeon ou o Billy Graham, não lembro quem fala, né? Na verdade, a gente que tem que levar a igreja para eles, né? Não é os pecadores. A gente precisa chamar pecadores, vão para a igreja. Na verdade, a gente precisa levar a eles e comunicar o reino, comunicar o evangelho, comunicar Jesus na linguagem que vai trazer entendimento para aquela pessoa e no acesso que eu tenho, porque às vezes o acesso que o médico tem numa comunidade de médicos é totalmente diferente do acesso que às vezes um pastor vai ter, cara, porque ele tem um outro tipo de lifestyle, ele tem um outro tipo de networking, ele tem um outro tipo de linguagem. Sim. Então, quando a gente começa a entender essa perspectiva de cumprir o ID aonde eu estou, a coisa começa a fazer um outro sentido, né, Total. cara? E eu vejo que é uma mensagem que, cara, a gente tem que gritar pras pessoas, É isso né? aí. É uma mensagem. Eu gosto muito de pensar que pregue em tempo e fora de tempo. Se necessário, use palavras.
O apóstolo Paulo ele nos diz o seguinte, que nós somos cartas escritas, nós somos bíblias ambulantes. Por onde nós vamos, nós precisamos ser uma mensagem onde as pessoas elas olham para nós e nós pregamos com a nossa própria vida. Nós pregamos com as nossas atitudes, com a nossa generosidade, com o nosso amor, com a nossa fidelidade, com carinho, com alegria. E as pessoas começam a perguntar, cara, o que é isso? E daí, quando for necessário, você usa palavras. E você começa a falar não sobre o que você faz, mas sobre quem Jesus te tornou. Uhum. E, cara, e daí você muda o ambiente, você muda ali a atmosfera do Sim. lugar que você está, Sim. né? Então é importante a gente ter esse senso de, cara, eu sou esse outdoor ambulante. Eu lembro que quando eu tava na Times Square uma vez, eu até gravei um vídeo, e vendo todos aqueles telões, eu comecei a falar, cara, cada telão emite uma mensagem, né? Emite algo para nós. E eu pergunto hoje para cada pessoa que caminha comigo, se você fosse um telão na Times Square, qual mensagem estaria estampada no seu peito, né? Então, cara, às vezes para mim, esses dias eu estava falando com um amigo, ele falou, Otto, pô, que legal que você tá aí, né? E como você diz, né? Make Jesus famous, faça Jesus famoso. Então, cara, eu tenho coisas na minha vida que hoje, independente se eu tô no trabalho ou se eu tô na igreja, eu quero fazer Jesus famoso. Por quê? Porque não é mais sobre uma proposta, é sobre um propósito, né? E se você caminhar sobre propostas na sua vida, talvez quando a proposta não for boa, isso vai te parar. Uhum. Isso vai pegar você e vai te colocar num lugar onde você não vai gostar. Mas se você viver por um propósito, pode estar vivendo o que for. A bolsa pode não estar do jeito que você queria, o dólar pode não estar do jeito que você queria, o Bitcoin pode não estar do jeito que você queria. Pode acontecer 1001 coisas, mas você não vive pelo que o mundo está vivendo. Uhum. Mas você está vivendo, está caminhando por um propósito. É muito bom, cara. E eu acho que essa compreensão, ela cria uma intencionalidade totalmente diferenciada no nosso dia a dia, né? Claro. Porque às vezes a gente percebe que as pessoas elas vivem de uma maneira desintencional. Elas simplesmente vão vivendo e a vida vai indo e ela vai cumprindo a agenda dela, a agenda do trabalho, a agenda eclesiástica. Ela vai cumprindo agendas, mas ela muitas vezes ela está no piloto automático. Ela não está sendo intencional e vivendo segundo um propósito. Mas quando ela tem essa leitura da missão integral, ela começa a ser intencional em realmente onde ela entra, onde ela não entra. E eu gosto muito de um texto que a palavra fala, né? Eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus. Sim. Cara, muitas vezes Deus vai nos colocar em ambientes e a gente vai ter que viver essa palavra. Eu não me envergonho do evangelho. E às vezes, cara, são ambientes que, cara, não existe a promoção da palavra do evangelho. Na verdade, você às vezes é o único ali, cara. E aí? Você vai se envergonhar? Boa. Não, cara, eu não me envergonho do evangelho, porque Cristo morreu. Meu amigo, Isso aí já começa. já daí. começa, né? Isso aí já começa. E é legal isso, cara. Mas, meu amigo, vamos lá. Se você pudesse falar, né, dentro desse seu contexto nos negócios, e eu quero poder muito inspirar pessoas, porque eu sempre falo sobre isso, cara. As pessoas veem algo pronto e elas falam, deve ter sido uma jornada fácil, né? Mas dentro da sua jornada, se você pudesse falar algumas coisas que foram viradas de chave, assim, dentro dos negócios, de decisões, de coisas que você teve que abrir mão para acessar outras, o que você poderia trazer de insight, assim, para as pessoas? Legal, bacana. É importante, essa pergunta ela é importante porque, cara, a gente vive muitas coisas. E quando você fala assim, se eu chegar e perguntar para você, falar, Renato, você tem hoje algum desafio? Você vai me listar alguns desafios, né? E então a vida do empreendedor é uma vida de desafios todos os dias. Mas se eu fosse te falar algumas coisas, a primeira coisa é aprenda com os erros dos outros para que você não precise errar também. Esteja atento. Eu gosto de uma palavra que diz assim, seja puro como a pomba, mas astuto como a serpente. O cristão, muitas vezes, quando ele vai fazer negócio, ele olha e ele é tudo crazy love. Tudo, uau, todo mundo é bom, todo mundo é legal. Meu querido, você tá na vida real. Cara, seja puro, seja bom quando precisa ser bom, mas também você precisa ser astuto. E o astuto não é na parte ruim da palavra, mas cara, discirna o ambiente onde você está entrando, né? Antes de se jogar, coloca o pé. Vai entendendo.
não seja leviano, não seja um menino que é levado como as ondas. Então a gente precisa, a primeira coisa, entender é que, cara, talvez você vai quebrar a cara com algumas coisas, mas também aprenda com os erros dos outros e aprenda com os seus erros, né? Então não continue caindo nos mesmos erros. Cara, aconteceu alguma coisa na sua vida que não deu certo, não se esqueça fácil, né? Então, vou citar aqui algumas questões. Eu lembro o primeiro contrato que eu fui fechar na minha agência de marketing. Cara, chegou um cara, era um contrato muito legal, era um contrato muito bacana. E eu lembro que a gente ia fazer para ele um site, ia fazer a logo, o naming e tal, tudo mais, tarararará. E daí a gente começou a fazer, e daqui a pouco o cara parou de responder, daí ele não respondia, daí depois ele respondia, e daí aquele negócio começou a ficar duvidoso, só que a gente era muito novo, era o primeiro cliente ainda. E daí eu falei, cara, mas o que tá acontecendo aqui? E de repente a gente começou a entregar, ele, não, ó, vou pagar. E daí ele pegou e deu um sinal, que era o normal, e daí nisso ele pegou e desapareceu. E apareceu depois de um mês, e a gente já tava com tudo pronto. Ele falou, não, então me entreguem, que daí eu vou pagar vocês. Daí a gente falou, cara, não, mas paga uma parte. Ele pagou mais uma parte, eu lembro que depois faltou pelo menos 50%. E daí o que aconteceu? Pra eu não ficar queimado com o time, eu falei, galera, vocês recebem e eu tiro o meu time de campo e tá tudo bem. Então, eles ainda receberam um pouco menos do que precisava receber, mas aí naquele momento, um menino fazendo aquele negócio pela primeira vez, cara, faltou me preparar. E daí eu falei, cara, eu preciso me preparar, eu preciso buscar aonde que eu quero ir. Então, a primeira coisa que eu poderia dar de insight ou dica, cara, trace bem a sua rota, né? Trace bem por onde você vai. Não é só onde eu quero chegar, né? Porque aonde eu quero chegar, eu posso ir por vários caminhos. Às vezes eu posso ir de navio, eu posso ir pela areia, eu posso ir pela estrada, eu vou fazer uma parada. Então, traçar a rota, ela é muito importante para que quando eu chegue no destino, eu não chegue desgastado, eu não chegue com o pneu faltando, eu não chegue brigado com a esposa. É importante a gente... Desculpa. Imagina. É importante a gente traçar bem a rota. E no meio da rota, eu preciso entender que o meu retrovisor ele é menor do que o meu para-brisa. O passado ele é referência. Eu olho para trás e eu falo, cara, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Continue caminhando, continue perseverando. Então, foi o meu único tombo? Não foi. Vieram tantos outros depois. Só que ele vai me fortalecendo e algumas coisas que eu caí, eu não caio mais. Eu vou aprendendo. Só que, se eu ficar chorando pelo leite derramado, nossa, podia ter dado certo. Sim. Meu Deus do céu. E se eu tivesse falado essa palavra naquela reunião, talvez hoje eu seria sócio de uma multinacional. Ou se eu tivesse falado sim, passou. Você não pode mudar o passado, mas você consegue mudar o futuro vivendo bem o presente. É isso aí. Então tem pessoas que no presente elas lamentam pelo que passou, quando na verdade no presente elas precisavam estar preparando e projetando o futuro que está por vir. Hoje eu olho para os meus filhos e se eu paro e falo, cara, puxa, mas eles podiam ter o brinquedo tal se eu tivesse trabalhado mais. Não, cara, é sobre desfrutar o hoje apontando para o futuro. Não esqueça do passado, não esqueça do que passou, mas as feridas que foram abertas, elas precisam cicatrizar, para quando você olhar para uma ferida, você olhar, cara, isso aqui faz parte da minha história. Só que você não pode continuar caminhando com uma ferida aberta. Por quê? Porque senão você sangra em cima de quem não te cortou. Daqui a pouco eu tô com uma ferida do meu passado e eu começo a sangrar em cima de pessoas que não me cortaram, que não fizeram parte daquele processo, e eu começo a colocar neles. E daí, o maior insight, cara, eu perdi amigos, né, entre aspas, né, amigos porque trabalharam comigo. Então teve pessoas que trabalharam comigo porque às vezes eu sangrava em cima de pessoas que não tinham me cortado. Quando na verdade eu precisava ter cuidado daquela ferida, cicatrizado ela e estendido a mão pra falar, cara, vamos junto. Animal. Então, é amadurecer. É amadurecer. Tem perdas na nossa vida que elas fazem a gente crescer, né? Eu lembro que quando eu era do jardim de infância, assim, acho que era a primeira, segunda série, eu tinha um amiguinho que eu gostava muito dele. E ele foi embora, foi morar nos Estados Unidos. Cara, eu lembro que eu chorava. E aí daqui a pouco, cara, eu falava pra minha mãe falou, filho, passou.
Anos depois consegui visitar ele, tanto que quando eu fui fazer o intercâmbio, fiquei um mês na casa dele. Uau, que legal. E é você saber viver as estações. Tem uma estação que você está vivendo que não é a mesma estação que eu estou vivendo. Tem frutos que são pro inverno, tem frutos que são pro verão, tem frutos que é pra primavera. E daí você olha um morango florescendo e você é talvez um romã. E daí você fala, cara, mas eu não tô florescendo. Claro, porque você não é morango, você não é para essa estação. E daí você tá vivendo uma estação de inverno, de frio. Você fala, mas por que o outro tá florescendo? Porque aquela é a estação para ele florescer. Então, outra coisa, não se compare. Eu olho amigos meus que abriram negócios no mesmo tempo que eu, e alguns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas cada um tem a sua jornada. Se eu parar para comparar a minha jornada com a jornada do outro, às vezes ele tá crescendo, ele tá florescendo e eu ainda tô brotando. Só que é duas coisas, eu não sou a mesma árvore que ele, e não é sobre a árvore que mais cresce, é sobre frutificar. Quais são os frutos que você está tendo? Né? Então, o que fala, e eu gosto muito de florescer, porque uma árvore, ela só floresce quando ela está no seu estágio maduro, no seu estágio adulto. Então, tem coisas que você não está desfrutando da vida porque você ainda não amadureceu. Sim. Por quê? Porque se você pega algumas coisas, alguns bens, qual que for, no momento errado, você não vai saber usar aquilo. Então, talvez, se eu te perguntar aqui, cara, você poderia ter feito outros investimentos com, talvez, contratos grandes que você fechou? Você vai falar, cara, talvez sim. E eu falo também, porque teve contratos que eu fechei, eu falo, cara, talvez eu podia ter investido em outro lugar, em outro negócio, numa casa, numa viagem, alguma coisa, e eu acabei não investindo. Por quê? Porque eu ainda não estava maduro para usufruir daquela herança. Sim. E para terminar essa frase, a Bíblia diz que o herdeiro, o herdeiro, quando criança, ele nada se difere do escravo. Então, o que acontece? Uma criança, ela não consegue desfrutar da herança do seu pai enquanto é pequeno. Por quê? Porque ele não vai saber desfrutar daquilo. Mas o herdeiro, quando cresce e amadurece, ele começa a usufruir de tudo que o pai tem, de tudo que o pai é e de tudo que o pai pode. E daí, às vezes, você não está desfrutando porque você está achando 1001 coisas. Mas, na verdade, você precisava fazer um curso, você precisava se preparar, você precisava amadurecer. Cara, tem uma frase do Napoleão Bonaparte que é assim: vista-me devagar, porque eu estou com pressa. Uau. Pesada essa frase, né? A primeira vez que eu ouvi, vista-me devagar, porque estou com pressa. Eu confesso que eu não entendi nada. E eu comecei a refletir nessa frase e eu sempre trago nas minhas conversas essa frase com os amigos porque ela fala muito sobre você se preparar para a missão e você entender de uma maneira tão clara que a sua missão ela vai exigir um preparo que você está extremamente intencional nesse processo de se vestir. Porque eu quero que você me vista depressa, ou melhor, vista-me devagar, porque eu tô com pressa, no sentido assim, eu quero estar realmente preparado para isso, porque eu tô com pressa. Então, não é aquele lugar de você entrar numa zona de conforto e um marasmo do tipo, cara, uma hora a coisa acontece. Não, eu tô com pressa. E eu preciso ser cada vez mais intencional com o meu hoje, porque eu sei que isso vai ser importante no meu amanhã. Legal. E muitas vezes a pessoa, ela realmente, cara, ela vive uma vida nessa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, cara, a grande verdade é que Deus tem planos diferentes para várias pessoas, mas muitas vezes a gente deixa de acessar coisas que Deus tem para nós porque a gente não enfrentou, né, cara? E eu acredito que os gigantes, eles cada vez vão ser maiores. Você falou desse seu primeiro problema ali com o cliente, né? Do cara que sumiu e etc. E você aprendeu com tudo aquilo. E todo o processo, ele precisa ser pedagógico, né? A gente precisa aprender com o processo, porque senão a gente vai ficar nesse processo por anos e anos e anos. E muitas vezes pessoas deixam de frutificar porque elas não entenderam o processo, não entenderam que aquilo ali fazia parte de um ensinamento do Senhor e do tipo, cara, eu preciso aprender com isso aqui. E ela fica naquilo e ela nunca aprende, ela nunca se desenvolve e ela ainda sempre é menino, né, cara? E a Bíblia fala nitidamente sobre isso. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas me tornei homem. E esse processo de deixar de ser menino, e aí pode ser menina também, né? Isso mesmo. Mas da maturidade, né? Esse processo da jornada da maturidade, você vai precisar passar por alguns processos. E eu gosto muito de pensar que esse processo, ele, cara, muitas vezes é a cruz, né, mano?
Com certeza. Eu gosto dessa tatu aqui, mano. E tá pegando ali, né? Porque ela tem a cruz e ela tem as flores em volta, né? Legal. E eu floresci, mas depois que eu passei por uma cruz, cara. Legal. E eu acredito que muitas vezes a gente só vai florescer depois de uma crise, mano. De uma treta, assim, que você fala, meu Deus, como eu vou sair daqui, mano? Uhum. Mas fica tranquilo, você que tá assistindo a gente, se você Vai tá dar boa. passando por uma treta violenta, cara, É isso aí. vai florescer. Com certeza. Né? E eu acho que essa mensagem de esperança, porque todo mundo, cara, todos os grandes homens, mulheres que estão vivendo algo legal, eles passaram por uma treta violenta, né, cara? Com certeza. E aprender a lidar com isso é muito importante. E, cara, qual foi, assim, um dos maiores desafios que você superou, que você passou tanto nos negócios como na vida ministerial? Um desafio que você realmente falou, cara, isso aqui foi uma virada de chave na minha vida. Eu vou até dar um contexto aqui, né? Na nossa primeira temporada, a gente teve a história de um cara aqui que a virada de chave na vida dele foi quando ele teve uma tentativa de homicídio, cara. Uau. E aí ele quase morreu, e ali ele virou uma parada. Um outro empresário aqui, que é o Wagner, uma história que ele contou, ele tinha uma indústria já com 40 funcionários, e essa indústria pegou fogo, cara. Literalmente queimou tudo. Só que a partir dali ele se levantou e, cara, entendeu uma coisa diferente, e hoje a indústria tem 400 colaboradores. Então, existem momentos, assim, que são chaves na nossa vida, e eu gosto sempre de trazer esses momentos, porque eles são mensagens, né, cara? Essas marcas que você mencionou, eu creio que toda marca carrega uma história. Com certeza. E se ela tá cicatrizada, ela pode ter poder pra curar. Boa. Né? Eu tenho aqui uma marca aqui que, cara, é uma história boba, tá? Mas essa aqui eu marquei fritando uma carne no trabalho. Mas é uma marca, tem uma história, cara. Isso aí. Então, cada marca tem uma história. E então, vai te ensinar em alguma Vai me coisa. ensinar, cara. Então, todas essas marcas que a vida nos traz, elas carregam algo na gente, né, cara? E tem algo que você poderia compartilhar com a galera? Eu acho que minha vida é um quadro de energia que tem várias chaves, né? Mas, cara, com certeza tem, né? Cara, uma grande virada de chave foi quando eu tive Covid, né? E daí, cara, eu fui pro Covid. Peguei Covid e falei, cara, vou passar de boa, né? Já era, acabou. Cara, no terceiro dia começou a me faltar ar, comecei a medir a saturação, começou a me dar aquele negócio, eu comecei a ficar mais ansioso. Cara, no quinto dia eu tava mal, daí meu médico falou, tu vai só então no hospital, por via de dúvida tua, e faz algum exame lá pra você ficar mais em paz, mas eu acho que tá tudo bem. Cara, eu cheguei lá, a mulher fez a primeira, aferiu ali pressão, tudo mais, e daí eu fui ver, eu fiz um exame chamado gasometria. E daí, cara, a moça olhou pra mim assim, ela falou, menino, você vai... Eu gostei do menino, né? Você vai ter que ficar? Eu falei, não, tá amarrado, queria. Eu vou orar aqui, eu vou ficar bom. Ela, não, você vai ter que ficar. Meu Deus. E daí eu falei, como assim? Não, vai ter que ficar. Minha esposa é grávida. Meu Deus. Minha outra filha é pequena. E daí, beleza. Daí ela falou, agora a gente vai cuidar de você. Cara, peguei e subi, já fui pro oxigênio. Saturação começou a diminuir, daí começou a aumentar o litro do oxigênio e tal. Na primeira noite, eu tenho um ataque de respiração e eu tava suando muito, tava com muita febre, mano, e eu não conseguia respirar. E daí eu consegui virar pra apertar o botão pra chamar o enfermeiro. E daí eu virei assim de lado e eu só puxava o ar e falava Jesus. E foi assim, ó, umas 10, 12 vezes. Jesus, cara, e só isso, até me arrepia, só de falar. Deus, mano. E daí nisso chega o pessoal e tal, e aumenta o oxigênio e não sei o que, né? Cara, e eu não tinha força pra pegar no celular, então nos primeiros 2 dias eu não conseguia falar com a minha esposa direito. E ela, louca, só conseguia ouvir o que o prontuário médico. Segundo dia, a mesma coisa. Jesus, Jesus, Jesus. Daí a moça olhou pra mim e ela falou, menino, eu preciso que você melhore, senão a gente vai ter que entubar você. Meu Deus, mano. E daí ele me deu um negócio maior, daí, e todo dia ia a terapeuta respiratória pra me ajudar e tal, e eu marcava a respiração, e quando ela saía eu tentava ficar respirando, e daí no quarto dia eu consegui pegar o celular, e daí eu peguei e mandei uma mensagem bem ofegante pra minha esposa, falei, amor, eu preciso de uma coisa tua. E dela, o quê? Eu falei, eu preciso que você liste pra mim 10, 12 coisas
que eu vou fazer com você quando eu sair do hospital. Cara, e daí ela me contando a história depois, ela falou, cara, eu fiquei apavorada. Porque eu pensava que era um adeus, alguma coisa. E daí, cara, ela pegou e me listou um monte de coisas. E daí, cara, eu lembro que eu olhava aquilo ali e eu falava, cara, eu vou viver isso. Uau, esperança, né, mano? Eu vou viver isso, eu vou Uau. viver isso, eu vou viver isso. E eu lembro que tinha viagem pra tal lugar, o nosso filho vai nascer, você vai brincar com ele e tal, não sei o quê. Cara, e daí eu falei, Jesus, é isso aqui. Quinto dia, eu ainda mal, daí eu fui tomar o primeiro banho. Cara, fui tomar o banho, assim, quando eu saí do banho, já tinha uma cadeira do lado, já sentei, assim, e eu não conseguia respirar direito, com oxigênio e tal. Cara, mal, e daí voltei, peguei o celular e fiquei olhando e colocando um louvor ali. De repente, cara, começa a fazer efeito, começa a melhorar isso no nono dia, começa a melhorar e tal. Isso 9 dias de hospital, e daí eu começo a mandar mensagem, e daí melhoro. Cara, nisso eu melhorei, ganhei alta, fui pra casa, cara, pô, muito feliz, aquilo Uau. ali ressignificou. E eu falei, cara, o poder de ter um propósito na vida, de você visualizar, né? Tem algo que eles falam na neuroplasticidade, que é o teu cérebro chegar em lugares que você ainda não está, né? Uau, muito bom, E a Bíblia fala sobre chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Então eu acredito muito que a ciência e fé também caminham muito juntas, né? E, cara, passaram-se 3, 4 meses, menos até, o meu filho nasce. Quando ele nasce prematuro, ele vai pra UTI, fica com o CPAP também no narizinho dele. Minha esposa tava ainda se recuperando e daí foi um boom, assim, ó, respiratório, né, de ver coisas sobre respiração num curto prazo de tempo. E, cara, eu fui pra Bíblia e eu falei, Jesus, e aí? Dele, Otto, não andeis ansiosos por coisa alguma. E daí eu fui ver o original do ansioso ali, é fôlego. Que não lhe falte fôlego, Meu Deus, ar mano. por coisa nenhuma. Uau. Todo ser que tem vida, louve ao Senhor. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Você vai pro Éden, Deus, ele sopra fôlego de vida. E daí eu falei, cara, eu tenho fôlego de Deus. Quando eu entendo que eu tenho fôlego de Deus, eu entendo que eu tenho vida, eu louvo ao Senhor. E depois que eu louvo ao Senhor, eu entendo que eu não sou ansioso porque eu não uso o fôlego desse mundo, mas eu uso o fôlego de Deus. Uau. E às vezes a minha empresa ela tá Muito bom. passando por alguma coisa, eu falo, eu preciso de dinheiro para ter fôlego na minha empresa, eu preciso de um gestor para ter fôlego na empresa, eu preciso disso, daquilo para ter fôlego na empresa. E daí Jesus vem e fala, não, Otto, eu sou teu fôlego, eu sou a tua vida, eu sou o que você precisa. E, cara, aquilo começou a mudar a minha vida. Muito bom. E depois eu passei por uma crise, não minha, mas numa das minhas empresas. E daí eu falei, cara, quer saber? Deus é o fôlego. Era a minha empresa que trazia 60% da minha renda. Eu falei, cara, Jesus é meu fôlego. Porque por mais que vai mal ou por mais que vai bem, não é sobre mim, é sobre eu fazer o meu possível. E o impossível quem faz é Deus. É eu fazer a lição de casa. Não tô falando pra você não fazer nada. No nome de Jesus, faz a tua parte É aí, isso aí. que Deus faz a dele. Mas é legal, Né? cara, você falar isso porque, cara, crise todo mundo vai passar, Isso. mano. Isso é fato. Mas uma coisa que pra mim é o diferencial de como você passa a crise é a quem você recorre quando você tá passando pela crise. Isso aí. Cara, eu recorro a algo que a terra pode me dar, eu recorro ao que alguém pode me dar, ou eu recorro aos pés de Jesus. Isso aí. E quando você realmente consegue recorrer e acessar esse lugar, cara, as coisas começam a ter uma outra perspectiva. Um texto que eu gosto muito é Salmos 34:5, que fala assim: os que olham pra ele não ficarão confusos. Uhum. Quantas vezes a gente não se sente confuso, cara? Tipo, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão, não sei o que eu faço. Meu Deus, tô passando numa crise, o que eu faço agora? Cara, e é um texto que eu gosto tanto porque, de uma maneira recorrente, eu tô passando por esses ambientes de decisão e tal, e eu falo, meu Deus, e aí eu trago, meio que, eu falando pra minha alma, olhe pra ele. É isso aí. Olhe pra ele, e ele vai clarificar todas as coisas. Esse lugar, acessar esse lugar é o mais importante, porque, cara, muitas vezes você vai olhar pra ele e ele vai falar pra você assim, cara, conversa com o fulano. Às vezes o fulano vai ser um canal, É isso aí. mas ele é o direcionador, Isso né, aí, cara? isso aí. Isso é muito importante a gente entender, né, mano?
Quando a Bíblia diz que quem tem o Espírito discerne as coisas no Espírito. Então, cara, tem coisas que é Deus que ele vai chegar e ele vai falar pra você e você vai discernir. Silvio Santos, né, um grande, ilustre comunicador e empreendedor, ele fala, cara, teve muitas decisões minhas que eu tomei na intuição. Muitas delas, cara, a grande maioria delas deu certo, funcionou. Mas teve algumas que não deu certo. E ele sempre foi muito devoto, né? Ele era judeu e depois, no final da vida, acabou se convertendo também. Mas ele sempre buscou uma intuição dentro dele e ele falava que essa intuição era Deus. E é sobre o empresário, cara, não ter medo, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Então, cara, não dá pra você ser um empresário, ainda mais no Brasil, e caminhar com medo, né? A Bíblia diz que ele nos deu um espírito de ousadia e intrepidez. Cara, um empresário, ele precisa ser ousado, né? Ele precisa ousar em ousar, né? Então, nós precisamos caminhar nesse sentido. Então, respondendo a tua pergunta, uma virada de chave na minha vida foi quando eu tive Covid. Uau, mano, sensacional. E tudo isso que você entendeu pós-Covid foi o mais sensacional, né, cara? Porque todo o processo carrega um propósito e quando a gente entende o propósito, e muitas vezes esse propósito é Deus nos encarnar uma mensagem. Porque diferente da gente ouvir uma mensagem que agora é uma informação nova, você realmente gerar uma mensagem tem todo um papel, cara, que não é mais uma informação, mas é uma transformação que acessou você e agora aquela mensagem tem vida. E é tão legal isso porque quando os homens viam Jesus pregando e falavam, cara, ele ensina com autoridade. Não era um ensino meramente teórico, mas era, cara, uma vida que estava sendo transbordada, né? E a mensagem hoje do fôlego pra você não é pra mim a mesma. Porque, cara, eu leio e eu falo, uau, glória a Deus, mas pra você tem vida, né, mano? Isso, é isso aí. Você acaba encarnando. Exatamente. Se você ser uma mensagem é totalmente diferente de você ter uma mensagem apenas, né, cara? Isso aí. Só que pra você ser uma mensagem, você vai ser processado por Deus, né, cara? É isso aí. É isso aí. Quem tá preparado pra ser processado por Deus, cara? Muito boa, muito boa. Bom demais. Otto, vamos lá, cara, pra gente partir aqui pro encerramento, cara. Como é que tá hoje os processos, né? Então você tá pastoreando uma igreja. Legal. Conta pra galera como é que tá hoje a sua vida, mano. Bacana, bacana. Cara, hoje, outubro faz um ano que a gente começou a Liberty Church. E, cara, foi um processo muito legal, muito bacana. Hoje quem me acompanha, me pastoreia, é o pastor Arno Paus. E ele foi a pessoa que me emancipou e me enviou para esse projeto e hoje, né, promessa e propósito. Amém. E para mim foi um processo muito leve e muito gostoso. Então hoje a gente está completando aí um ano de igreja. Faz muito tempo que eu tenho sonhado sobre isso, né, e compartilhado com o pastor Arno. Foi um processo, né, igual você falou, eu gosto de viver esse começo, meio e fim, que é palavra, processo e propósito. Amém. Né? Então, cara, em cima de uma palavra eu começo a caminhar, eu começo a viver o processo e agora eu consigo visualizar para chegar nesse propósito. E com 30 anos, né, cara? 30 anos. Você esperou dar 30? Ei, profético! Aleluia! Muito bom. E, cara, daí a gente começou a igreja, a gente começou numa casa e, cara, foi muito legal, muito despretensioso. Eu sempre tive essa visão do bivocacionado, né? E Paulo construía tendas, né? Dorcas costurava, Jesus era carpinteiro. Então, cara, existe essa bivocação. Nós precisamos entender que é saudável para a vida isso. E eu sempre tive essa visão entre igreja e business. E quando a gente começou numa casa, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, depois a gente foi para um café de um amigo meu, e eu sempre gosto de um bom café. Sim. E daí eu fui para um café de um amigo meu, e lá cabia mais umas 50, 60 pessoas. Dali, quando a gente foi começar oficialmente, porque até então era só reuniões fechadas, a gente saiu dali e foi para um teatro, o Teatro João Luiz Fiani, aqui no Batel, para 100 pessoas. Começamos a ficar ali, daqui a pouco ficou pequeno, e hoje nós estamos no Teatro Paulo Autran para 350 pessoas. Uau, mano, que legal. Deus, ainda tem uns lugares vagos, então se você quiser nos visitar, fique à vontade. Bom demais. E quais cara, são os dias de culto lá, cara? todo domingo e última quinta-feira do mês.
Domingo que horário? Domingo, 10h30 da manhã. 10h30, legal. 10h30 da manhã, o pessoal que foi dormir um pouco mais tarde consegue chegar ainda no horário Legal, do culto boa. ali. E esse processo, para mim, ele foi muito gostoso, porque eu falei, Jesus, eu não quero depender da igreja ali em si. Eu creio que vai chegar um momento que eu vou ficar pelo menos meio período, e enfim, e é bom, é saudável, mas Jesus, eu não quero, primeiramente, depender nem de empresa e nem de igreja. Eu quero Sim. depender do Senhor. Ah, sim. Né? Uhum. Então, eu não sou mais a pessoa que provisiona as coisas na minha vida, né? É Deus, mas eu faço a minha parte. Mas, cara, a gente começou a igreja, então nisso que a gente começou a igreja, ela começou a fluir, começou a crescer. Então, hoje, do meu tempo geral, eu dou pelo menos de 25% a 30% para a igreja, né? E os outros 70% eu jogo família e trabalho. Né? Hoje eu tenho a agência onde eu dou consultoria de marketing, consultoria comercial, consultoria de desenvolvimento de produto, né? E hoje o meu maior ofício, eu tenho acompanhado alguns parlamentares que seguem os mesmos princípios que o meu. Né? Então hoje eu tenho assessorado um parlamentar de uma forma um pouco mais incisiva, né? E também assessoro algumas outras empresas, dou consultoria e tudo mais. Hoje esse é meu ofício, até para eu conseguir viver essa vida que eu quero viver. Às vezes preciso estar tomando um café com um empresário e às vezes preciso estar apacentando uma ovelha. E às vezes o empresário, no final, termina também pastoreando ele. Então, hoje eu vivo nesse meio. Legal, né? Cara. Até ano passado eu estava com uma daneteria, né? Então agora eu e minha esposa, a gente está com novos projetos. Eu acho que café e algumas outras coisas, elas sempre vão me acompanhar, e a gente está com alguns projetos bem legais para o futuro. Muito bom. E não tem como, né, não assessorar, ajudar os meus pais, enfim, no business deles. Ali. E a churrascaria tá rolando. Isso, em Balneário Camboriú ele tem uma que churrascaria, legal. em Itajaí ele tem uma cozinha industrial. Uau, muito bom. Então a gente acaba também, também. gestoriando e fazendo de tudo um pouco legal, ali também. Legal. E o Be The Church? O Be The Church ele é um movimento, né? Esse ano ele completa 10 anos, ele é um movimento para-eclesiástico, então ele não tem uma placa de igreja, tanto que ele caminha em paralelo com a igreja. Por quê? Porque eu acredito que tem pessoas que elas vão ser impactadas quando não tiver uma placa de igreja. Então a gente continua fazendo ações, Dia das Crianças, a gente quer fazer mais uma ação agora. A gente faz cursos, a gente faz cultos, mas tudo de uma forma para-eclesiástica, que é sem ter essa placa de igreja. Que aí reúne várias denominações, etc. Várias pessoas e tudo mais. Legal, gera unidade, né, cara? Com certeza. Isso é muito bom. Para nós, durante esses 10 anos, foi uma grande escola pra gente viver a igreja. Eu costumo dizer que, cara, ministério o movimento é uma coisa e a igreja é outra, né? Então, cara, você viver movimento, as pessoas elas vêm, no final elas vão embora e voltam para os seus pastores e para suas casas, né? A igreja, as pessoas elas vêm, talvez elas não voltam para as casas delas, elas vão para mim ali, né? E ficam até 1, 2 da manhã e, cara, eles voltam e eu continuo sendo o pastor deles, mas o nosso bom pastor é Jesus. Mas há um encargo diferente, né, cara? É um encargo totalmente diferente. Sim. Mas eu amo, cara, eu respiro essa bivocação, porque eu sei que eu vivo essa missão integral nos meus dias. Muito bom. E é legal, cara, porque quando a gente fala de propósito, vai envolver paixão, claro, vai envolver satisfação. Eu acredito que aquilo que a gente foi realmente chamado pra viver, pra fazer, pra corresponder, não vai ser um fardo, cara. Amém. Ele pode realmente gerar trabalho. Mas não vai ser um trabalho que você fala, nossa, eu odeio isso aqui, cara. Não vai. Então, a vocação, né, ela sempre vai estar envolvida com paixão, com satisfação, com desfrute. Com certeza. É claro que existe um preço, mas é um preço que você paga com alegria, Isso. né? Então, é muito legal. E, cara, parabéns, mano, por toda essa jornada. Fico muito feliz com tudo que você está construindo pro Senhor. Isso é incrível. Como você falou, 18 anos atrás, 18 anos não, né? 12 anos atrás, o History Makers, né? Isso. Construiu uma história para a glória de Deus. E eu creio que não só você está construindo, mas você está provocando outras pessoas a construir também. Amém. E, cara, pra gente encerrar aqui, Otto, vamos lá, cara. O conselho final pros nossos ouvintes aqui, nossa audiência. Você vai olhar pra essa câmera que tá aqui em cima de mim. Legal. E vai dar aquele conselho que realmente vai impactar a vida dessa pessoa. Amém. Antes de eu começar falando isso, né, só pra finalizar, tem algo que tava no meu coração e eu tinha até esquecido de falar. Existe algo que acompanha a minha vida e eu vejo muito você nisso, que é, cara, eu amo
ensinar pessoas a falarem em público, né? Porque eu tenho um versículo que ele é rema na minha vida, que é: como ouvirão se não há quem pregue? Uhum. E se a gente entender esse versículo de como ouvirão se não há quem pregue, eu abro a minha boca independente da pessoa que está ali, da reunião que eu estou, aonde eu estou e por onde eu vou. Então, quando Jesus ele te dá uma mensagem, não hesite em falar aquilo que ele está pedindo para você falar, né? Então, pregue em tempo e fora de tempo. Então, pregue a todo momento. Então, eu vejo você falando e também quero até honrar a sua vida, Amém, mano. porque não preciso ser um comunicador nato. Eu não preciso ser um comunicador nato para eu falar. Eu não posso deixar a vergonha me parar, porque Sim. eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho da mensagem que eu carrego. Eu não me envergonho daquilo que Jesus depositou na minha vida. Então, ele nos chamou para, sim, abrirmos a nossa boca e falarmos, né? Então, todo empresário, toda pessoa que vive essa vida do dia a dia, eu creio que eles precisam sim abrir a sua boca para falar as verdades que Deus tem gritado no seu coração. Amém. Né? Então, para finalizar, Animal. eu gostaria de ler um versículo que me inspira muito, Gálatas 9:10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo oportuno, no tempo próprio, colheremos se não desistirmos. Muito bom. Não nos cansemos de fazer o bem. Eu não sei como que tá a tua jornada, eu não sei como que tá a sua vida, mas muitas vezes nós nos cansamos nessa jornada. Muitas vezes a jornada parece que ela tá pesada, parece que algumas coisas não estão dando certo da maneira que você queria, da maneira que você imaginava ou esperava, mas não desista, não pare, não desanime. E a Bíblia diz assim: continuemos, vamos prosseguir. Por quê? Porque no tempo oportuno, no tempo de Deus, no tempo Kairos, nós vamos colher. Então, se prepare, persevere, não desista, não pare, porque no tempo oportuno Deus ele tem grandes coisas para você. A Bíblia também fala que muitas vezes nós passamos por tribulação, por provações, mas essas tribulações, elas produzem em nós algumas coisas. E o que me chama a atenção é que ela produz. Tem tribulação, tem desafios, tem talvez situações corriqueiras do dia a dia que elas chegam na sua vida para produzir. Então se prepare para viver uma ótima temporada, para viver os melhores dias da sua vida, mas saiba que no processo Deus está produzindo e no tempo certo você vai colher. Amém. E se eu posso também falar uma última coisa existe uma diferença entre desfrutar e colher. Desfrutar é no singular e colher é no plural. Deus não te chamou só para desfrutar uma árvore e pegar um único fruto, mas Ele te chamou para você colher em uma lavoura inteira. Animal. Uau, muito bom, cara. Sensacional. Isso. Não sei se era isso que você esperava também. Enfim, muito melhor. Chamou um pastor para falar, então cara, não, mano, mas é né? muito bom. Porque, cara, eu acho que no fim das contas a gente precisa buscar esse desenvolvimento nas escrituras, independente dessa leitura eclesiástica, né? Sim. Eu sonho em ver empresários, médicos, advogados, contadores, produtores, designers, os caras, eles falando do reino de Cristo, falando de Jesus com a mesma empolgação, mesmo queimar. E ainda que ele não esteja envolvido eclesiasticamente dentro de uma função, sabe? Então, às vezes, eu vejo que há esse descolamento. O cara, às vezes, ele... cara, eu sou apenas um médico. Meu amigo, você é um médico que queima pra Jesus, então você tem uma mensagem. Eu sou apenas um contador. Você não é apenas um contador, você é um contador de Cristo, então você é um embaixador dele. Então, você representa ele. Então, pô... sensacional, mano. Muito bom. Bom demais. Pregamos Jesus, vendemos donuts, fazemos café, fazemos marketing, tudo pra glória de Deus, né, mano? Com certeza, com certeza. Vamos junto. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Tamo junto. E que nós possamos continuar caminhando pro propósito final. Amém. Valeu, Otto. Tamo Muito junto, obrigado, meu amigo. tamo junto. Vamos pra Valeu, cima. galera.
Ó, você que acompanhou até agora aqui, não vai embora sem se inscrever no nosso canal, sem deixar um comentário, sem seguir o Otto lá no Instagram. Siga. Otto Thomas, né? @Otto Thomas. Com 2 T's, cara é chique. Olha aí. Bom demais, e eu quero encerrar agradecendo os nossos patrocinadores mais uma vez. Nossos amigos da Easy Contabilidade, que fazem contabilidade para a glória de Deus também, são pessoas incríveis. E você que precisa de um contador que vai te dar instruções contábeis, instruções para você realmente ter uma estrutura organizada aí na área contábil e financeira da sua empresa, a Easy Contabilidade é a empresa certa. Vai aparecer o QR Code aí na nossa tela para você entrar em contato com eles. Queremos também agradecer a Metais Tropical, que, cara, você que tem uma indústria, você que tem uma empresa, uma fábrica, às vezes até mesmo um restaurante, uma empresa que tem insumos que são não são lixo, mas que são recicláveis, e você quer dar um destino correto para isso e ainda tem uma rentabilidade com isso, a Metais Tropical vai te ajudar a destinar de maneira correta e ainda ter uma rentabilidade com isso. Bom, e pra gente encerrar, nosso último patrocinador dessa temporada é o Vila Bistrô, que sem dúvida nenhuma é uma experiência incrível no que está relacionado a hambúrguer. É feito na parrilha argentina, meu irmão. É carne na brasa, é realmente bom demais. Olha isso aqui, essa explosão aqui, gente. Vila Bistrô, 4 vezes eleito a melhor hamburgueria de Curitiba e nós queremos recomendar. Você que está assistindo agora aí, 8 horas da noite, começa os nossos podcasts à noite, então você pode entrar no iFood aí, fazer o seu pedido e desfrutar aí de um hambúrguer incrível. No mais é isso, pessoal. Mais uma vez, Otto. Valeu demais, Obrigado. mano. Tamo Valeu. junto, de verdade. Gente, tamo junto. Se inscrevam em nosso canal e a gente se vê no próximo episódio, toda quinta-feira às 8 horas. Deus abençoe. Um grande abraço.